No meu último vídeo, eu falei a frase: espiritualidade sem consciência de classe é alienação. E muitas pessoas vieram comentar sobre essa frase. Nossa, a gente quase não vê ninguém falando isso no mundo espiritual. E realmente isso era um tabu também para mim. Então vamos esclarecer as coisas. O que eu quis dizer com essa frase, né? Porque assim, nesse meio espiritual é muito comum você sempre ver as pessoas falando que a pobreza está relacionada com o nível de consciência. Eu já vi um vídeo até da Lúcia Helena Galvão, não exatamente com essas palavras, né, gente, porque o patamar da mulher é muito alto. Então existe essa frase da Lúcia Helena Galvão que ela diz: só um tolo acha que a miséria física tem causas no plano físico. Pois a causa da miséria física, obviamente, está ligada à miséria psicológica, emocional e espiritual do ser humano. E aí, gente, né? Obviamente, quando a gente escuta uma frase dessa, dá aquela sensação de, meu Deus, né? Ela tá jogando toda a culpa para quem vive na miséria, né? Nas costas deles. Como se ela não tivesse empatia nenhuma. Só que não é isso, tá, gente? Ela é uma das pessoas que mais incentiva o ser humano a ajudar o próximo. Ela é uma das pessoas que mais fala sobre o quanto a vida não tem sentido aqui nessa existência se você não está fazendo algo pelo outro. Quando ela diz isso, ela está simplesmente replicando os conceitos que ela conhece, né, do Kybalion, dessas sabedorias aí antigas, dos antigos egípcios, aonde realmente a nossa realidade é fruto da nossa consciência. Quando a pessoa não entende muito esses assuntos, ela pode interpretar de uma maneira que é até compreensível que a pessoa não tem empatia nenhuma. Porém, entender que existe consciência de classe não exclui o entendimento de que sim, a miséria física também está relacionada ao campo espiritual. Isso também não significa que por você ter esse entendimento, você tem que simplesmente, você não tem que ajudar essas pessoas, de que elas não precisam de ajuda, entendeu? Uma coisa não exclui a outra. Eu tenho essa consciência de que estamos o tempo todo criando a nossa realidade, de acordo com o nosso nível de consciência, mas tenho também muita consciência de classe, onde esse povo precisa, sim, de lutas sociais, assim como a Lúcia Helena Galvão sempre fala, né, de como é importante essa atuação na sociedade, né? Porque se você acha que só porque essas pessoas, né, enfim, têm coisas ainda para entender sobre elas, ainda não chegaram nesse nível de consciência para entender a relação da miséria com o nível espiritual, psicológico, emocional delas, isso não significa que você deve ignorar essa situação e muito menos não falar sobre isso. Então, para mim, ser um ser humano que está dentro da espiritualidade realmente consciente é entender que as classes precisam de luta, sim. Até porque se eu estou aqui hoje gravando um vídeo, é porque existiram muitas lutas para eu chegar até aqui. No feminismo, por exemplo, e várias outras. Então, se hoje não existe mais a escravidão, foi porque existiram muitas lutas, né, na sociedade, do povo. Então, buscar um caminho espiritual de consciência não significa ignorar isso tudo. Então, muitas vezes as pessoas acham que seguir esse caminho, essa busca por expansão de consciência, é ficar só no mundo espiritual, porque, claro, gente, a nossa vibração está contribuindo ou não, o que a gente acredita está contribuindo ou não para o curso da humanidade. Porém, a gente não pode ignorar a 3D, que tem muita gente aí passando fome, tem muita gente sendo explorada, né? A política é corrupta. Como que a gente vai ignorar isso? Quer dizer que se você vê uma injustiça na rua, você que agora é um ser espiritual, não se irrita com nada, não vai defender uma criança, uma mulher? Não esperem isso de mim não, tá? Porque se eu ver uma injustiça na minha frente, eu sou a primeira a ficar indignada, a ficar revoltada. Por mais que eu entenda a importância desse entendimento da nossa realidade, com a nossa consciência, tudo isso que eu falo aqui no meu canal, eu continuo sendo bem humana, um ser humano que se importa com as lutas sociais, ser humano que entende que existem diferentes classes e que tem classes que precisam sim da ação de você como cidadão, como ser humano, porque depender de governo, gente, vocês vão me desculpar, tá? Não quero entrar em política aqui não. Não acredito que o Brasil esteja num nível ainda em que a política resolva alguma coisa, nem de um partido nem de outro, se vocês me entendem. Para mim é uma alienação muito grande a pessoa achar que está nesse caminho espiritual e que, vamos só meditar e acreditar que, né, emanando as melhores energias para eles. Não, né? As pessoas precisam de assistência, até porque para uma pessoa chegar ao nível de pelo menos
conseguir entender, querer escutar sobre a expansão de consciência, ela precisa estar tendo, no mínimo, boa moradia, boa alimentação, dignidade. Você quer que eu chegue para uma pessoa que não está tendo nem, né, uma dignidade ali, uma vida respeitada sobre expansão de consciência? Então, por isso que eu falo, ficou até um pouco meio paradoxo, assim, o que eu falei no outro vídeo, porque eu falei, esse conteúdo aqui não é para todos. Na verdade, a espiritualidade, obviamente, é para todos. Nós todos somos uma alma aqui nesse universo, né? E todo mundo está em evolução, cada um no seu nível. Mas, na verdade, não é que não seja para todos, é porque nem todos estão prontos para entender esse conteúdo. Essa que é a grande diferença. Alguns que já entendem têm que ter a consciência que você não é melhor que ninguém, porque existem algumas pessoas que ainda precisam da sua ajuda, a ponto de você ter que ignorar e achar que o mundo espiritual agora é só a sua bolha e que não existem lutas sociais. Mesmo sabendo que todas as respostas não estão nessas lutas, essas lutas ainda são necessárias para muitas pessoas. Então, quando você abraça alguma causa, quando você ajuda a defender uma ideia, né, você está dando força também para essas coisas. Então, eu não considero que buscar o caminho espiritual seja uma pessoa que não se sente revoltado, não se sente indignado, não tem um pouco de revolta em si com a situação do mundo, porque para mim isso faz parte de quem eu sou, assim, eu não consigo, agora toda coisa que sempre me indignou eu vou fingir que não me abala mais, porque agora eu estou no caminho espiritual. Não, gente, a expansão de consciência vem me libertando da minha própria mente, vem melhorando a minha vida. Mas isso não significa que queira viver numa bolha e achar que todos os problemas vão se resolver apenas com energia, com meditação, com espiritualidade. O que adianta eu saber que, não é a política que vai mudar a sua vida? Nós devemos ser a nossa própria fonte, como eu falo aqui nesse canal. Porém, gente, tem algumas pessoas que não estão preparadas para esse assunto e elas dependem sim de causas sociais, elas dependem sim de lutas, nossos direitos, coisas que a gente conquistou na sociedade. Graças a Deus tem muita gente aí lutando por causas sociais. Se não fosse isso, né, a gente estaria estagnado ainda na história. Não é porque eu estou nesse nível aqui, que eu entendo sobre isso, entendo sobre essas leis universais, que vai servir para todo mundo. Ignorar isso para mim é deixar de ser um ser humano. E achar que eu não faço parte disso é mais uma ilusão muito grande, porque no final das contas somos todos uma coisa só que cada um numa versão energética, né, digamos assim. Mas todo mundo faz parte de uma coisa só. Negar o outro também é negar a mim mesma, é entrar numa grande alienação. Não adianta o que serve para mim nesse momento. O que serve para mim nesse momento não serve para todos. Esse que é o grande tabu da espiritualidade. Não adianta, isso é utopia, uma coisa utópica. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Pelo amor de Deus, né? Já viram esses papos aí na internet? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Existem pessoas acordando de madrugada, que mal dormem, que trabalham o dia inteiro, um trabalho exaustivo para conseguir colocar uma comida na mesa, para alimentar o filho. Por favor, não sejam hipócritas. Então, essa espiritualidade que te coloca numa bolha, sinto muito, tá? Não é o que você vai encontrar aqui. Estou te desapontando. Teve algumas pessoas que já vieram me questionar, porque eu estou aqui ensinando sobre expansão de consciência, mas ao mesmo tempo eu estou compartilhando coisas que não são da paz. No final das contas, a gente até trocou uma ideia, eu senti que a pessoa entendeu um pouco o meu ponto de vista, porque eu coloquei tudo bem lá explicadinho. O que eu penso em relação a isso foi até uma troca produtiva, mas eu vejo que existe ainda muito essa coisa utópica, né, da espiritualidade, onde a pessoa parece que vai para uma realidade paralela mesmo, como se, né, entender sobre ela e expandir sua consciência, melhorar a sua vida, fosse exatamente a mesma coisa para todo mundo. Sendo que existem camadas e camadas, diferentes classes sociais, que precisam de outras coisas. Por isso que existem ONGs, por isso que existem projetos sociais, né? Porque essas pessoas precisam ainda do básico e não de conteúdo de expansão de consciência. Outra coisa que eu acho muito importante é que, gente, as pessoas... Eu sempre imaginei que isso fosse acontecer, né? Quando as pessoas te veem, né, num canal falando sobre expansão de consciência e espiritualidade, começam a te idealizar em um ser iluminado que, sabe, só, não sei, fica meditando o dia inteiro, não se sente indignado. Mas, assim, uma coisa que eu faço questão é de continuar sendo a pessoa que eu sempre fui.
obviamente, mais evoluída, né? Menos dominada pela minha mente, menos dominada pelas minhas emoções, com muito mais bem-estar, muito mais paz interior? Sim, mas as questões que eu sempre dei importância na minha vida, o meu jeito de ser, brincalhona, revoltada com injustiças, se eu precisar agir, eu ajo, se eu precisar cortar pessoas, eu corto, porque tem pessoas folgadas, gente. Não é porque a gente é um ser que fala sobre expansão de consciência que a gente vai ser o bonzinho que aceita tudo, não dá um espaço fora em ninguém, não. Então entendam que a pessoa que está fingindo ali ser um guru, que virou um ser de luz, você vai me desculpar. Para mim isso não existe, entendeu? Todo mundo aqui nessa existência é um ser de luz e sombra. O momento que eu virar um ser de luz, você pode ter certeza que eu não tô aqui na 3D mais não, tá? Eu já parti, já fui de arrasta para cima. Porque enquanto eu estou aqui, eu sou um ser comum que estuda expansão de consciência para melhorar minha vida, para ter bem-estar, né? Eu era uma pessoa ansiosa, enfim, no mesmo jeito que vocês querem melhorar a vida de vocês, eu busquei esses assuntos, esses conteúdos para melhorar a minha vida, então não fiquem colocando ninguém em pedestal, idealizando que a gente é um ser perfeito, porque isso é uma grande ilusão, tá? E se você vê alguém vendendo essa ideia, fuja. Bom, gente, esse vídeo foi um grande desabafo, eu tô aqui até assim, meu Deus. Eu acho que era algo que estava um pouco entalado aqui dentro de mim, enfim, coisas vieram acontecendo aí para eu chegar ao momento que eu falo, cara, eu preciso falar sobre isso, esse tabu que também eu já tive tanto conflito, dúvidas em relação a isso. E hoje eu tenho isso mais claro na minha cabeça. Eu acho que com certeza isso também pode ajudar a clarear a cabeça de vocês que também deve ter muitas dúvidas sobre isso, né? Porque eu sei que é um tabu, sim. Espero que esse vídeo tenha agregado na vida de vocês e tornado as coisas aí mais claras e mais leves. Imagino que você já esteja se acostumando com esses galos cantando aqui no fundo, né? Mas é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.